programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Veja nesta edição, a luta pelo pagamento do piso em Minas continua. Nós votamos aqui uma suspensão temporária, mantemos o estado de greve, vamos fazer um processo agora de acompanhamento da votação da PEC aqui na Assembleia, com paralisação nos dias de votação. Continuaremos fazendo as manifestações de cobrança de todos os passivos e retroativos que o governo nos deve. Betim vive também tempos de descaso para com a educação. Um governo que se diz democrático, um governo que assina um compromisso conosco, que diz que respeita a organização sindical, que prima pelo diálogo, não pode demitir ou ameaçar demitir. Programa de rádio do Sindiúti MG pauta as principais lutas dos educadores e educadoras e da classe trabalhadora. Nós precisamos falar uma linguagem que aproxime todos os campos populares, de esquerda, democráticos, na comunicação e na resistência pelo resgate do nosso país. Quem luta, educa. A luta da educação não vai parar até que o governo pague o que deve ao segmento. Trabalhadores e trabalhadoras em educação de todas as regiões do estado estiveram reunidos em assembleia no último dia 18 de abril em Belo Horizonte e decidiram suspender temporariamente a greve que teve início no dia 8 de março deste ano. Beatriz Cerqueira, coordenadora geral do Sindiúti, explicou por que a categoria decidiu suspender temporariamente a greve após 41 dias de paralisação. Nós votamos aqui uma suspensão temporária, mantemos o estado de greve, vamos fazer um processo agora de acompanhamento da votação da PEC aqui na Assembleia, com paralisação nos dias de votação. Continuaremos fazendo as manifestações de cobrança de todos os passivos e retroativos que o governo nos deve, e é uma greve que pode ser retomada a qualquer momento. Então é uma suspensão temporária. A greve é um instrumento, a greve ela não é um fim em si mesmo, e foi avaliando toda a dinâmica estadual que nós temos, porque essa é uma greve de base estadual e não regional, que nós optamos por manter o estado de greve com uma suspensão temporária da greve neste momento. Membro da coordenação nacional do MTST, Guilherme Boulos, também marcou presença na Assembleia Estadual dos Profissionais da Educação no último dia 18 de abril em Belo Horizonte. Ele veio dizer que é preciso resistir sempre que a democracia estiver em risco e sempre que a classe trabalhadora estiver perdendo os seus direitos. A luta de resistência num momento tão duro, no momento de retrocessos de direitos sociais, no momento de retrocessos democráticos no nosso país, em que a violência política avança, como se expressou no assassinato brutal da Marielle no Rio de Janeiro, em que a democracia frágil que nós já temos continua sendo atacada e ameaçada, seja pela politização do judiciário, seja pelo ataque aos trabalhadores e trabalhadoras. Num momento como esse, a saída é a resistência. Seja os movimentos de luta ocupando terras, ou de vez em quando até ocupando triplex, seja os trabalhadores e trabalhadoras fazendo greve, como vocês iniciaram no dia 8 de março, de uma maneira muito ousada e corajosa, seja nós também tendo a firmeza de, num momento como esse, saber ter unidade democrática, Bia, naquilo que é fundamental contra os retrocessos, mas também ousar apresentar um projeto de mudança para o nosso país, que resgate a esperança do nosso povo no futuro e que enfrente de uma vez por todas essa oligarquia, o 1% que manda por aqui. A luta que vocês fizeram e fazem é um espelho para trabalhadores e trabalhadoras em todos os lugares.
e nos anima ainda mais a lutar, a resistir pela democracia, por nossos direitos e por um futuro de igualdade social e de justiça no nosso país. Parabéns, obrigado. Especialista em educação, Sônia Guajajara, que também é da articulação dos povos indígenas, esteve na Assembleia Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no último dia 18. Ela veio trazer uma palavra de solidariedade ao movimento. Eu quero saudar essa luta, que não é uma luta dos professores, professoras, que não é uma luta de Minas Gerais, mas é uma luta de todos nós. É uma luta de todos nós que acreditamos que a educação é capaz de transformar, que a educação é capaz de revolucionar e que está nas nossas mãos, né, fazer com que essa transformação aconteça. E também ressaltar aqui o dia que iniciou essa greve, que foi um dia, né, muito importante para a gente, o 8 de março, é o Dia Internacional de Luta para nós, mulheres. Então, é uma forma de conversar muito bem, porque é somente com essa luta é que a gente consegue também nos impor enquanto trabalhadores, enquanto trabalhadoras, enquanto servidor público. E a gente não pode deixar, né, que políticos que estão aí no poder sintam-se mais fortes ou com mais poder que nós. Porque nós, enquanto povo, nós temos muito mais força. Então não tem outro jeito a não ser a greve. Não tem outro jeito de avançar. Não tem jeito de avançar se não pensar naquele momento de recuar. Mas recuar no sentido, né, de repensar as formas de luta. A gente não pode recuar para retroceder. Temos que dar um passo atrás, né, para repensar nossas estratégias. Então, aqui saudar, parabenizar a todos pela força, pela coragem e dizer, seguimos juntas, essa luta é nossa. Vamos lá, gente, né? Nenhum passo atrás, nenhum direito a menos. Mais uma vez, a luta dos profissionais da educação ganhou o apoio e o respaldo de entidades sindicais, populares e estudantis. Meu nome é Glauber, eu sou presidente da União Colegial de Minas Gerais, a UCMG, que é a entidade que representa todos os estudantes do Estado. Hoje, eu achei muito bonito esse ato dos professores, esse ato de esperança em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, em defesa das condições que os profissionais da educação ir para a sala de aula. E esse ato mostrou que quem luta, educa e traz a esperança para toda a juventude do nosso Estado. Pra gente, temos que nos unificar. A nossa luta não acabou, a greve ainda não acabou. Ela só começa, e ela começa através da esperança de cada profissional da educação e de cada estudante que tem compromisso com o nosso Estado e tem compromisso com a educação do nosso país. Muito obrigado e vamos à luta. Queria reafirmar que vocês são a nossa referência de luta, de organização e de resistência. E não é falar isso só por falar, é porque vocês estão nos ajudando a aprender, a nos reorganizar e fazer luta, tanto em Minas Gerais, como também a nível nacional. A greve, a luta, a suspensão e o salário dos trabalhadores, o direito de sobreviver, ele é legítimo. Por isso, nesse momento, o sistema está muito cruel, porque ele tira de nós, e vocês são os primeiros, mesmo nesse governo, a perder os direitos historicamente conquistados. Então, dizer mais uma vez que nós queremos que vocês continuem sendo a resistência e a referência da
de que vocês lutam e que vocês educam. Quem luta? Quem luta? O mais importante nesse momento é a nossa unidade. Traga aqui a unidade da CUT Minas, do Sindicato. Nesse momento, em todo momento da greve a gente esteve junto e agora no estado de greve juntos também. Vivemos o mesmo na CEMIG várias vezes. O estado de greve é importante no sentido de estar ainda na cola do governo para que cumpra o que foi acordado com vocês, com todos nós. Parabéns pelo movimento, estamos juntos aí no que der e vier, CUT Minas e Sindicato com vocês. Choque de realidade. Betim vive também tempos de descaso para com a educação. Um governo que se diz democrático, um governo que assina um compromisso conosco, que diz que respeita a organização sindical, que prima pelo diálogo, não pode demitir ou ameaçar demitir. E qualquer trabalhador que se sentir ameaçado ao receber da CEMED a fala de que vai ser mandado embora, ele vai procurar imediatamente o sindicato, que nós vamos externar, publicizar a situação, e o governo de Betim vai ser denunciado em todos os lugares possíveis, inclusive porque ele está desrespeitando uma norma que é da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário, que trata da organização sindical. Então está aqui dado o recado, nós fizemos um trancamento aqui da entrada da prefeitura, para dizer que em Betim não se respira liberdade, que em Betim acordos e compromissos são descumpridos pela atual administração, para dizer que os 4 secretários assinaram o termo de acordo no ano passado, dizendo que apresentaram os estudos para o cumprimento da isonomia, da incorporação da gratificação de urgência, para o pagamento do piso, para a valorização do setor de agentes de serviço escolar com salário mínimo, para a realização do concurso público em Betim. Está enganando a cidade, está enrolando, e até agora nada do que está no papel assinado pelo prefeito ou pelos secretários é cumprido. Momento CUT Minas. E atos em apoio a Lula explodem pelo mundo. Em todas as regiões, centrais sindicais, movimentos sociais, estudantes e apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva promovem manifestações por Lula livre e pela volta da democracia ao Brasil. No Panamá, os manifestantes foram para a frente da Embaixada Brasileira em Cidade do Panamá. Parlamentares, deputados do Parlamento do Mercosul, movimentos sociais e sindicais protestaram em frente à esplanada do Parlamento Europeu de Bruxelas, na Bélgica, pela liberdade de Lula. Na Inglaterra, diante da Embaixada do Brasil em Londres, na capital inglesa, manifestantes ingleses, portugueses e de outras nacionalidades se juntaram aos brasileiros para gritar Lula livre, Free Lula, estamos com Lula, aumentando a pressão internacional e denunciando a injustiça e o isolamento do país no cenário internacional. Trabalhadores e trabalhadoras da Colômbia e Brasil protestaram em frente à Embaixada do Brasil em Bogotá por Lula livre e por direitos. Em Portugal, o ato aconteceu na porta da Embaixada do Brasil, em Lisboa. Os manifestantes protestaram contra a prisão política do ex-presidente Lula e em defesa da democracia. Com a força do povo, democracia de novo. Na Suécia, o grupo Braçar, Brasileiros na Suécia pela Democracia e contra o Golpe, fez ato em frente à Embaixada do Brasil, em Estocolmo, e pediu liberdade para Lula. Em El Salvador, os manifestantes se reuniram em frente à Embaixada do Brasil em defesa da liberdade de Lula e pela democracia. Nas ruas de Roma, na Itália, também se ouvia Lula livre. Sindicatos de 25 países da África subsaariana em apoio e solidariedade a Lula. Até as notas de euro já foram decoradas pedindo a liberdade de Lula. O mundo reconhece que sua prisão é política. No Peru, participantes da Cúpula dos Povos, em Lima, demonstraram solidariedade a Lula. Além disso, deram apoio à Revolução Bolivariana, à Venezuela e a Cuba. O grito pela liberdade de Lula também ecoou em Quito, no Equador. Pablo Bustinduy, deputado do Podemos da Espanha, realizou discurso na Câmara dos Deputados espanhola contra o golpe no Brasil e pela liberdade do Lula. Na Holanda, o grito por liberdade a Lula e volta da democracia no Brasil ecoou em Amsterdã.
O secretário-geral adjunto da Internacional de Serviços Públicos, David Boyce, falou em defesa da liberdade de Lula. A instituição representa 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras em 163 países. A sua prisão, as presas, neste exato momento, tudo atropelado. É uma jogada da direita, como o Supremo com tudo, para tirar Lula das eleições presidenciais de outubro. No México, camponeses e camponesas exigiram liberdade para Lula durante ato que reuniu centenas de pessoas. O coletivo BLF da Irlanda fez ato em Dublin pela liberdade de Lula e destacou o caráter político da prisão do ex-presidente e a blindagem da justiça a corruptos notórios como Aécio Neves e Michel Temer. Lula livre! Atualidade. Programa de rádio do SINDIUT-MG pauta as principais lutas dos educadores e educadoras e da classe trabalhadora. A democratização dos meios de comunicação é também um tema que tem despertado o interesse tanto dos profissionais da educação quanto da classe trabalhadora de maneira geral. Nesta roda de conversa com a jornalista Solange Bastos estiveram Florence Pornansky, do coletivo Internet Sem Fronteiras, Brenda Marques, da Rede Minas de Televisão e do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, Paulo Henrique Santos Fonseca, diretora estadual do SINDIUT, Joana Tavares, editora do jornal Brasil de Fato, e Rosângela Costa, da CUT Minas. Todos fazem parte de entidades que compõem o FNDC, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. E por que é importante fazer o debate deste assunto? Acho que esse tema sempre foi importante no Brasil. A gente sabe que a mídia é concentrada, na verdade, desde que começou a ter comunicação de massa no nosso país. Mas agora, nesse momento político atual, agora em abril de 2018, a gente sente na pele o que é esse poder de uma mídia concentrada, né? Essa mídia comercial. E a forma como também pauta as mobilizações, né? Acho que isso também é um tema importante quando a gente fala de democratização da comunicação. Como a tendência é sempre uma cobertura de criminalização de qualquer tentativa de um projeto diferente de país, de sociedade. Então acho que agora fica bem claro a necessidade urgente que temos de pensar realmente o que é uma mídia num país feito Brasil e o que seria a democratização dos meios de comunicação. Nós precisamos falar uma linguagem que aproxime todos os campos populares, de esquerda, democráticos, na comunicação e na resistência pelo resgate do nosso país, que está em risco com o golpe instalado. A gente deve lembrar, inclusive, que as frequências de rádio e televisão são públicas, né? São concessões. Então, assim, mesmo aquelas propriedades, né, privadas que usufruem dessa concessão têm uma responsabilidade conjunto à população. Né? Tem uma responsabilidade da voz, né, e ouvir o conjunto da população. Infelizmente, não é o que a gente vê. Né? Se nós chegamos nesse momento político do país, é porque isso não aconteceu. Né? Uma concentração grande da propriedade, né, da comunicação, essa distorção entre concessão e propriedade, né, e essa consequente ausência de democratização na comunicação. Florence, conta para o ouvinte o que é o FNDC, o que se propõe nessa luta de 25 anos travando pela democratização das informações através dos veículos de comunicação, incluindo hoje a internet, né? O FNDC é uma entidade que reúne mais de 300 entidades nacionais e regionais que se organizam para promover uma agenda democrática em favor de uma mídia que cumpre seu papel de informar a sociedade, né? Então, o FNDC tem promovido, tem se ativado muito para que a Conferência Nacional de Comunicação tenha acontecido, tem desenvolvido um projeto de lei de iniciativa popular para justamente regular esse processo, para que a mídia seja mais democrática. Tem também denunciado muito a repressão às rádios comunitárias, né, que faz que muitas emissoras deixaram de emitir e muitos jornalistas estão sendo perseguidos, criminalizados por causa dessas questões. Nós estamos entrando na resistência e fortalecendo. Então, desenvolvemos há um ano uma campanha que chama Calar Jamais,
com o objetivo de mapear todos os casos de violação à liberdade de expressão que tem acontecido. Então, nós precisamos, nesse momento, manifestar, mostrar que nós não queremos ser calados, porque se nós aceitamos a banalização desse tipo de violação à liberdade de expressão, nós deixamos totalmente o conceito de democracia. E agora, a jornalista Brenda Marques. Conta pra gente como é que foi essa articulação pra gente poder definir coletivamente o trabalhador, um editorial de uma rede de TV. A TV Minas passou por uma mudança há um pouco mais de 3 anos, que foi a contratação dos trabalhadores por um concurso público. Essa mudança, ela gerou também um empoderamento agora dos trabalhadores que são concursados, falando assim, não, eu faço a Rede Minas, que é um movimento de falar. Nós precisamos também pensar, como TV pública, o que a gente deve entregar em relação à informação pública de qualidade para as pessoas. E como que a gente pode discutir isso de uma forma mais constante e realmente mais independente. E até então nunca se teve isso. Uma comissão editorial foi publicada agora, então a gente está já formando essa comissão editorial, haverá uma eleição que será formada por trabalhadores, está criando a primeira comissão editorial composta por trabalhadores, que será eleito também por trabalhadores. A democratização dos meios de comunicação é um tema que vem ganhando relevância. Vivemos a era da negação da democratização dos meios de comunicação. Hoje temos os meios de comunicação num processo político neoliberal, que toma conta das informações que são transmitidas no país. E como é que está essa resistência dos meios que surgem de resistência para levar, divulgar a todo e qualquer brasileiro, brasileira, a informação do jeito que ela deve chegar? E aí a gente também coloca a internet, né? Um meio que está sendo importante na nossa era, nessa época de tecnologia, com a informação mais rápida se chegando. Mas temos essa democratização também na internet? Ela chega a todos? Ela é pública? Ela é de fato um meio que chega a todos e todas com as informações que têm que ser ditas? Ou ela tem um controle também neoliberal? Um dos principais feudos que eu queria falar aqui é o Facebook. O Brasil, todo mundo está no Facebook, né? É um dos principais usuários do Facebook do mundo. É o Brasil. E a gente lembrar. Você é um controlador também de aplicativos, você tem que ter o Facebook para se identificar, para fazer uma compra online. Exatamente. Então só queria lembrar isso, o Facebook ele não é neutro não, ele tem dono, o dono tem nome, sobrenome, endereço e inclusive está respondendo lá no Congresso dos Estados Unidos atualmente porque simplesmente entregou os dados, inclusive nossos, de brasileiros, para empresas privadas. Para quê? Para fazer comércio, para fazer dinheiro. Tem uma pesquisa que apontou que são 5 famílias, né, que detêm os meios de comunicação no nosso país, os principais, os grandes veículos. Pois é, são. E uma dessas famílias, é bom que a gente saiba, é das famílias mais ricas do mundo, que é a família dos Marinho, né? Saiu uma pesquisa recente também, capa de revista no mundo inteiro, que se juntar a fortuna de todos os irmãos, aí eles são a família mais rica do Brasil. Se a gente pensar nisso, o que é a família mais rica do Brasil? Ser dona de uma emissora de televisão é um pouco chocante, né? Quer dizer que é claro que tem interesses. E pegando carona no que o Paulo estava dizendo aqui, que é muito importante mesmo, a gente infelizmente não acompanha, né, Paulo? A gente não sabe quanto que essas concessões vencem. É muito impressionante como esse debate, essa informação que deveria ser pública, a gente não sabe. É uma saída a gente começar a fazer uma mídia que dialoga exatamente com o público de uma forma geral? Como é que é sair dessa bolha aí que está nos imposta, Joana? Essa dimensão, que é a criação de veículos próprios, é muito difícil fazer isso na prática, porque a gente não tem o mesmo dinheiro, não tem a mesma estrutura, não tem o mesmo alcance, né? Acho que o pessoal aqui da Rádio Favela sabe o que eu estou falando, que é uma luta diária para fazer. A própria TVT, se pudesse ter um canal aberto, claro que teria, né? Não é uma coisa que é dada para nós como é para os grandes meios de comunicação, assim como as dificuldades cotidianas do próprio Brasil de fato. Essa é uma dimensão fundamental da luta de democratizar. Precisamos ter veículos próprios e nos informar por esses veículos. Queria até deixar aqui esse convite para todo mundo que está ouvindo. São muitos, felizmente. A gente pode
É difícil, como a Rosângela falou, é verdade, né? No rádio vai indo ali, difícil achar uma rádio bacana, diferente, na TV também, mas existem. Tá na internet, tem impresso. Então a gente procurar esses meios também. Também tem os meios públicos, né? Com muitas dificuldades também. Mas temos aqui em Minas a Rede Minas, tem uma rádio em Confidência também. Então a gente acender essa luzinha, assim, essa pulga atrás da orelha de será que eu sou obrigada a me informar só por aqui ou tem outras opções também de informação? Eu acho que tem 3 dimensões da comunicação que a gente deve prestar atenção, né? Uma, assim, que existem oportunidades, concessões de rádio, né, que são colocadas possibilidades, mas existem limitações. Por exemplo, uma central sindical, um sindicato, ele tem uma restrição, né, a ter, né, o seu veículo de comunicação. Não pode. Não pode. O deputado pode. Exatamente. O grupo empresarial pode, mas o sindicato não pode. As entidades não. O poder público ele deveria ter, né, ele tem essa possibilidade, muitas vezes se omite disso. Né, a prefeitura, o governo do estado, deveria ter o seu canal de TV e ele tem essa responsabilidade de se omite disso, muitas vezes. Né? E a outra, os veículos que existem tem que ter um controle público, mesmo sendo privado, tem que ter um controle público e isso é uma luta prioritária. É necessário democratizar, né, todas as mídias, inclusive as que estão subordinadas diretamente aos governos. Porque se o povo não tem voz, democracia sem liberdade, sem contraditório não existe. E comunicação sem democracia não é comunicação. Então acho que nós precisamos continuar batendo nessa tecla. E só a unidade de todos os setores da sociedade, né? Todas as trabalhadoras, todos os trabalhadores, todos os moradores, estejam onde estiverem, é que vão poder fazer, vamos dizer assim, uma pressão, né? Para que a gente consiga democratizar e trazer para o povo realmente o que é essa comunicação que a gente tanto fala. Existem aqueles algoritmos na internet que levam aquela pessoa que está navegando ali a determinados canais de comunicação e não a outros. Então as pessoas têm que saber selecionar, né, as informações, tem que ter critério, né, cuidado com os fake news, né, ver a fonte. Se aquela notícia parece muito diferente, muito escandalosa, né, faz uma pesquisa, às vezes uma simples pesquisa boato ali, né? Você consegue constatar se é verídico ou não é verídico. E a gente ainda tem que defender, né, a neutralidade da rede, que foi algo conseguido durante o governo da presidenta Dilma, né, que é justamente você não selecionar a velocidade, né, da rede para site A ou B. Né? A gente sabe que a comunicação comercial, né, busca fazer isso, a ideia é vender como pacotes de TV a cabo, né, aqueles que vão ter um acesso mais rápido, outros mais lento. Eu queria trazer só mais 2 observações. 40% da população brasileira tem internet. Então ainda precisamos democratizar de novo, né, o acesso à infraestrutura, né, e que a gente possa ter uma boa internet, uma internet rápida e que isso seja democrático. O outro, pegando carona no que o Paulo falou, é a gente lembrar que a internet também não é só um espaço neutro, né? Ela é cheia de dono, ela é cheia de feudos. Só nessa questão da internet, a gente lembrar que democracia e liberdade, então a internet tem que ser livre também, né? Além de tudo, só esse complementinho. Então eu gostaria aqui em nome da CUT Minas de agradecer ao Sindiúti, né, para esse programa tão importante, né, para a nossa organização social em Minas e em Belo Horizonte, e que continuemos, né, sempre juntos e juntas na resistência pela comunicação, pela democracia e por um país livre. Fique agora com o nosso quadro de humor.
Obrigada pela sua audiência. Sábado que vem a gente volta.